Há guerras que terminam, e há guerras que nunca saem de dentro de ninguém. Stalingrado não foi apenas uma batalha, foi o inferno congelado na terra, um massacre que devorou homens, mulheres, crianças e até a esperança. Mais de 1 milhão de almas perdidas, casas que viraram sepulturas, ruas que viraram trincheiras. E no meio disso tudo, uma criança. Anya tinha 7 anos quando começou a desenhar coisas que não deveria saber, nomes que não deveria conhecer, mapas que não deveria entender. Ela falava de fogo do céu, enquanto sua mãe a embalava no escuro. Dizia que eles riam antes de tudo queimar. Mas quem? E por que ela sabia? Há histórias que a história não conta, relatos enterrados junto com os escombros, vozes abafadas pelo rugido das catiuchas, e entre elas, a de uma menina que viu o fim antes que ele chegasse. Stalingrado, 1942. O inverno mais longo, a guerra mais brutal, e uma criança que não chorava de medo. Ela chorava de despedida. Antes de continuarmos, se você gosta de histórias reais que a história esqueceu, de relatos sombrios e inexplicáveis da Segunda Guerra Mundial, inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe seu like, isso ajuda mais pessoas a conhecerem essas narrativas. E comenta aí, você acredita que certas memórias podem atravessar o tempo? Vamos lá. A história de Anya está apenas começando. O porão cheirava a mofo, suor e medo. Era um espaço pequeno, apertado, cavado sob o que antes fora uma casa de 3 andares. Agora apenas ruínas, pedaços de parede sustentados por tábuas improvisadas, buracos no teto cobertos com lona rasgada. O frio entrava por todas as frestas, cortante como lâmina. Ali viviam 12 pessoas, talvez 13. Ninguém contava mais. A mãe de Anya, Katia, carregava a filha nos braços sempre que as sirenes soavam. A avó rezava em voz baixa, os lábios rachados movendo-se sem som. Soldados feridos ocupavam um canto, deitados sobre jornais velhos e casacos ensanguentados. Um deles, Victor, tinha perdido 2 dedos da mão esquerda. Outro, Piotr, tossia sangue todas as noites. E Anya observava. Ela era pequena demais para a idade, magra, pálida, com olhos grandes e fundos que pareciam enxergar além do que estava à frente. Quase nunca falava, mas quando falava todos paravam para ouvir. A primeira vez que algo estranho aconteceu foi numa tarde cinzenta, 3 dias depois de chegarem ao porão. Anya estava sentada no chão de terra batida, com as pernas cruzadas, quando começou a murmurar algo. Katia, ocupada remendando um cobertor, não prestou atenção de imediato, mas a avó sim. Ela franziu a testa e inclinou-se na direção da neta. "O que ela está dizendo?" perguntou voz rouca. Katia parou. Escutou. Anya repetia uma palavra, baixinho, como uma ladainha. "Volga, Volga, Volga." O rio Volga ficava a quilômetros dali. Anya nunca tinha estado perto dele, nem sabia ler mapas. Mal sabia ler. Ela ouviu alguém falar, disse Katia, tentando convencer a si mesma. Algum soldado deve ter mencionado. Mas a avó não respondeu. Apenas continuou olhando para a menina com uma expressão que misturava tristeza e algo próximo ao medo. Nos dias seguintes, Anya começou a desenhar. Usava um pedaço de carvão que Victor havia encontrado entre os escombros. Desenhava no chão, nas paredes, em qualquer superfície disponível. No início eram rabiscos infantis, círculos, linhas, figuras vagas. Mas aos poucos os desenhos ganharam forma. Trilhos, fileiras de objetos retangulares, pontos alinhados em sequência. "O que é isso?" perguntou Piotr, observando de longe. Anya não ergueu os olhos. Continuou desenhando. "São os que vêm", respondeu, com a voz estranhamente calma. "Quem vem?" "Os que fazem o céu gritar." Piotr trocou um olhar com Victor. Nenhum dos dois disse nada. Mas Victor, ex-sargento de artilharia, reconheceu algo nos desenhos. Aquelas formas retangulares pareciam lançadores, e os pontos alinhados. "Cristo", murmurou ele baixinho demais para que Katia ouvisse.
Aquilo eram catiuxas, lançadores múltiplos de foguetes, a arma mais temida do Exército Vermelho. Como uma criança de 7 anos poderia saber disso? Os dias passaram. O frio piorou. A comida acabou. Kátia saía à noite, arriscando-se pelas ruas destruídas em busca de qualquer coisa comestível. Às vezes voltava com batatas congeladas, outras vezes com nada. Ania não reclamava, não chorava, apenas continuava desenhando e falando. Eles riem, disse ela uma noite enquanto todos tentavam dormir. A avó estremeceu. Quem ri, minha filha? Os homens de uniforme, lá longe. Eles riem porque acham que já ganharam. Kátia apertou a filha contra o peito. Não fale assim, não pense nisso. Mas Ania não parava. Eles riem até o céu ficar vermelho de uma vez só. Silêncio. Victor sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele sabia o que aquilo significava. Sabia o que a menina estava descrevendo, mesmo sem saber que sabia. Um bombardeio em massa. Um ataque coordenado. O tipo de operação que não deixava sobreviventes. Ele olhou para Piotr. Os dois pensaram a mesma coisa. Como ela sabe? Na madrugada seguinte, Ania acordou gritando. Não era um grito de criança assustada. Era algo mais profundo, mais antigo, como se viesse de um lugar que não era dela. Kátia a sacudiu desesperada. Ania, Ania, acorda! A menina abriu os olhos. Estava suada, trêmula, mas sua voz saiu firme. Hoje, disse ela, hoje o riso acaba. E então, pela primeira vez em semanas, ela começou a chorar. Não de medo, de despedida. O amanhecer chegou sem cor. O céu estava cinza, pesado, como se carregasse o peso de todas as almas perdidas em Stalingrado. Não nevava, não ventava, apenas um silêncio espesso, antinatural, que fazia os ouvidos zumbirem. Kátia não conseguiu dormir depois do grito de Ania. Ficou sentada ao lado da filha, segurando sua mão pequena e fria, observando o rosto pálido da menina enquanto ela voltava a dormir. Mas não era um sono tranquilo. Ania se mexia, murmurava palavras soltas, números que não faziam sentido. 1.600, 1.600. Repetia, os lábios mal se movendo. Victor, do outro lado do porão, ouviu. Sentou-se devagar, apoiando-se na parede rachada. A dor no braço ferido era constante, mas ele a ignorava. Estava acostumado. O que não conseguia ignorar era aquele número. 1.600. Ele conhecia aquele número. Todos os soldados que lutaram em Stalingrado conheciam. Era a quantidade de catiuxas que o Exército Vermelho havia reunido ao redor da cidade. 1.600 bocas de fogo, prontas para engolir tudo. Mas isso é informação militar, confidencial. Como uma criança, ele não terminou o pensamento. Não queria. A manhã avançou. A avó tentou acender um pequeno fogo com gravetos úmidos, mas a fumaça sufocou o porão antes que as chamas pegassem. Desistiu. Todos comeram em silêncio. Pedaços de pão duro embebidos em água suja. Ania recusou. Disse que não estava com fome. Você precisa comer, insistiu Kátia, forçando o pão na direção da filha. Ania apenas balançou a cabeça. Não vai adiantar, disse, com aquela voz calma demais. Hoje ninguém vai precisar de comida. A avó deixou cair a colher de madeira. O som ecoou no porão como um tiro. Não fale assim, menina, disse, a voz tremendo. Não fale de morte. Não é coisa de criança. Ania virou-se para a avó. Seus olhos grandes e escuros pareciam conter algo muito mais velho do que 7 anos. Não é morte, vovó. É fogo. Muito fogo. Kátia apertou os punhos. Queria gritar, sacudir a filha, fazê-la parar. Mas não conseguia, porque algo dentro dela, algo que não queria admitir, acreditava. À tarde, Ania voltou a desenhar. Desta vez, não usou carvão. Usou sangue. Piotr havia tossido de novo, manchando a mão de vermelho. Ania viu. Aproximou-se devagar, pegou um pouco daquele sangue na ponta dos dedos e começou a traçar linhas na parede de concreto. Ania, não! Kátia tentou puxá-la,
Mas Victor assegurou. Deixa, disse ele, a voz tensa. Deixa ela terminar. O desenho era diferente dos outros. Mais preciso, mais assustador. Havia uma linha horizontal no centro, o horizonte. Acima dele, pequenas linhas ascendentes, dezenas delas, todas partindo do mesmo ponto. E no topo, círculos irregulares, como explosões, como flores de fogo. É assim que eles fazem, disse Anya sem olhar para trás. Primeiro o som, depois a luz, depois nada. Victor engoliu seco. Aquilo era exatamente como um ataque de Katyusha funcionava. O som dos foguetes rasgando o ar, a luz das explosões iluminando o céu. E depois, silêncio. Só cinzas. Onde você viu isso? Perguntou ele, tentando manter a voz firme. Anya parou de desenhar. Virou-se para ele. Eu não vi. Eu lembro. Lembra de quê? Do que ainda não aconteceu. O porão ficou em silêncio absoluto. Até as tosses de Piotr cessaram. Todos olhavam para a menina. E pela primeira vez, Victor sentiu medo de verdade. Não do inimigo, não da guerra. Dela. Horas depois, quando o sol começou a se pôr, ou o que parecia ser o pôr do sol naquele céu cinza, Anya sentou-se no canto mais escuro do porão. Não falou. Não se mexeu. Apenas ficou ali, imóvel, os olhos fixos em algo que ninguém mais podia ver. Katia tentou puxá-la para perto, abraçá-la, mas Anya a empurrou gentilmente. Não, mãe, agora não. Por quê? Porque eu preciso ver. Ver o quê? Anya não respondeu, e então veio o som. No início era distante, grave, como trovão, mas contínuo. O chão começou a tremer, poeira caiu do teto rachado. As pessoas no porão se encolheram instintivamente. É um bombardeio, disse Victor, a voz tensa. Mas não é comum. Ele não terminou, porque o som não parava. Crescia, multiplicava-se, como se 1000 trovões estivessem desabando ao mesmo tempo. E então, a luz. Por uma fresta na parede, viram o céu, vermelho, alaranjado, branco incandescente, como se o mundo inteiro estivesse pegando fogo de uma só vez. As Katyushas, 1600 delas, todas disparando ao mesmo tempo. O barulho era ensurdecedor. Não apenas som, era pressão, vibração. O ar dentro do porão parecia pulsar. Pessoas tamparam os ouvidos. A avó rezava, os lábios tremendo. Katia abraçou Anya com força, mas a menina não se mexeu. Ela apenas olhava para a fresta na parede, para aquele céu em chamas, e sussurrou. Eles pararam de rir. Victor a ouviu. Mesmo com o rugido dos foguetes, ele ouviu. E entendeu. Alguma unidade alemã, em algum lugar ao redor de Stalingrado, havia sido apanhada de surpresa. Soldados que riam, que achavam que a vitória estava garantida, que acreditavam que o inverno e a fome fariam o trabalho por eles. Até que o céu pegou fogo. O bombardeio durou 20 minutos, mas pareceram horas. Quando finalmente cessou, o silêncio que voltou era diferente, mais denso, mais pesado, como se a própria cidade tivesse morrido. Anya soltou-se dos braços da mãe. Levantou-se devagar, caminhou até a parede onde havia desenhado com sangue. Olhou para o desenho e então, com a mão trêmula, apagou tudo. Passou a palma sobre as linhas, borrando-as até que não restasse nada além de manchas vermelhas. Acabou, disse ela, a voz vazia. Katia a puxou de volta. Acabou o quê, minha filha? Anya olhou para a mãe. Seus olhos estavam úmidos, mas não choravam. O riso. Naquela noite, Anya não falou mais nada, não desenhou, não murmurou nomes. Apenas se encolheu no colo da mãe e fechou os olhos. E pela primeira vez em semanas, dormiu sem pesadelos. Mas Victor não conseguiu dormir. Ele ficou olhando para a fresta na parede, para o céu que agora voltava a ser cinza, e pensou na menina, no que ela disse, no que ela sabia. Eu não vi, eu lembro, do que ainda não aconteceu. Ele não entendia, não queria entender. Mas uma coisa ele sabia. Anya
Não era uma criança comum. E o que quer que estivesse dentro dela ainda não tinha ido embora. Os dias que se seguiram ao bombardeio foram os mais silenciosos que Stalingrado já conheceu. Não havia mais explosões distantes. Não havia mais gritos. Apenas o vento cortante atravessando as ruínas, carregando consigo o cheiro de cinzas e carne queimada. A cidade inteira parecia ter entrado em um estado de espera, como se aguardasse o próximo golpe, ou a morte definitiva. No porão, a vida continuou, se é que aquilo ainda podia ser chamado de vida. Anya não voltou a falar, não desde a noite do bombardeio. Ela acordava, comia quando forçada, olhava para o nada. Mas não pronunciava uma palavra. Kátia tentou de tudo: abraços, canções, súplicas. A avó rezou até a voz ficar rouca. Nada. Victor observava de longe, inquieto. Ele viu soldados ficarem assim antes. Homens que testemunhavam horrores demais e simplesmente desligavam. Mas Anya não tinha visto batalhas. Não tinha visto corpos. Ela era apenas uma criança. Ou não. 3 noites depois, aconteceu. Era madrugada. O porão estava mergulhado em escuridão quase total. Apenas uma vela fraca iluminava um canto. Todos dormiam, ou tentavam. O frio era brutal. Kátia havia enrolado Anya em todos os cobertores que tinham, mas mesmo assim a menina tremia. E então ela falou: "Ele está aqui." A voz era baixa, mas clara. Kátia acordou imediatamente. "Anya", sussurrou, inclinando-se sobre a filha. "Você falou?" Anya não olhou para a mãe. Seus olhos estavam fixos em um ponto no escuro, no canto oposto do porão. Ele veio buscar os nomes. Kátia sentiu o sangue gelar. "Quem, minha filha? Quem está aqui?" "O homem que queimou." Victor acordou. Piotr também. A avó se benzeu 3 vezes seguidas. "Não há ninguém aqui", disse Kátia, a voz tremendo. "Você está sonhando." Mas Anya balançou a cabeça devagar. "Não. Ele está ali." Apontou para o canto escuro. "Ele quer que eu diga os nomes. Dos que não voltaram." "Que nomes?" perguntou Victor, a voz tensa. Anya virou-se para ele. Seus olhos, mesmo na penumbra, brilhavam de um jeito estranho, como se refletissem uma luz que não estava ali. Os nomes dos que riram, e então começou. Hans, Friedrich, Klaus, Dieter, Otto, Wilhelm. Ela falava em alemão. Kátia arfou. A avó começou a rezar em voz alta. Piotr recuou até a parede, os olhos arregalados. Victor ficou paralisado. Anya nunca tinha ouvido alemão na vida. Nunca. O porão era soviético. As ruas eram soviéticas. Não havia alemães vivos por perto, apenas os mortos enterrados sob os escombros. Mas ela continuava. Ernst, Ludwig, Heinrich, Georg. Eram nomes de soldados, nomes alemães. E ela os pronunciava com uma clareza assustadora, como se estivesse lendo de uma lista invisível. "Anya, pare!" Kátia a sacudiu. "Pare com isso!" Mas Anya não parava. Não conseguia. Suas mãos tremiam. Lágrimas escorriam pelo rosto, mas sua voz permanecia firme. Karl, Franz, Helmut, Werner. Victor levantou-se cambaleando. Aproximou-se da menina, ajoelhou-se à sua frente. "Anya", disse ele, segurando os ombros dela. "Quem está te dizendo esses nomes?" Ela finalmente olhou para ele. "O homem que queimou. Ele diz que precisa que alguém saiba que eles existiram, antes de virarem cinza." E então, pela primeira vez, Victor viu. No canto escuro do porão, por uma fração de segundo, algo se moveu. Não era sombra. Não era o vento. Era uma forma, vaga, humana, vestindo algo que parecia um uniforme, e estava queimando, não com fogo real, mas com a memória do fogo, como se o corpo estivesse consumido por chamas que não existiam mais, mas que ainda ardiam em algum lugar além do mundo visível. Victor recuou, tropeçou, caiu de costas. A forma desapareceu. Anya parou de falar. Seu corpo inteiro relaxou,
como se um peso gigantesco tivesse sido retirado de seus ombros. Ela caiu nos braços da mãe, exausta, e fechou os olhos. Acabou, sussurrou. Ele foi embora. Ninguém mais conseguiu dormir naquela noite. Kátia segurou a filha até o amanhecer, cantando baixinho, tentando afastar o medo com palavras que nem ela mesma acreditava. A avó rezou até desmaiar. Piotr ficou encolhido no canto, murmurando algo sobre espíritos e maldições. E Victor ficou olhando para aquele canto escuro, para o lugar onde tinha visto o homem que queimava. Ele não contou a ninguém. Não tinha coragem. Mas algo dentro dele sabia. Aquilo não era imaginação. Não era loucura. Era real. 5 dias depois, a guerra mudou de rumo. O cerco alemão foi quebrado. As tropas soviéticas avançaram. Stalingrado começou a ser libertada, ou o que restava dela. O porão foi esvaziado. As pessoas foram levadas para abrigos mais seguros. Kátia, Ania e a avó foram transferidas para um campo de refugiados nos arredores da cidade. Victor e Piotr foram enviados de volta à linha de frente. Antes de partir, Victor voltou ao porão, sozinho. Ele precisava ver. O lugar estava abandonado, frio, vazio, as paredes rachadas, o chão coberto de poeira e sangue seco. Ele caminhou até o canto onde Ania havia visto o homem que queimava. Ajoelhou-se, passou a mão pelo chão e encontrou algo. Gravado no concreto com letras trêmulas, quase apagadas pelo tempo e pela sujeira, estava um nome. Friedrich Paulus. Victor sentiu o ar faltar. Paulus, o general alemão que comandava o cerco de Stalingrado, o homem que riu da resistência soviética, que acreditava na vitória, até que 1.600 catiuxas rasgaram o céu. Mas como? Victor nunca contou a ninguém o que viu naquele porão. Nunca falou sobre os nomes, sobre a forma queimando, sobre o nome gravado no chão. Ele morreu em 1945, numa batalha em Berlim. Levou o segredo consigo. Kátia e Ania sobreviveram à guerra. Deixaram Stalingrado logo após a libertação. Foram para o leste, para uma aldeia distante, onde tentaram recomeçar. Ania cresceu. Tornou-se uma mulher quieta, reservada, casou-se, teve filhos, viveu uma vida aparentemente normal. Mas nunca voltou a Stalingrado. Nunca. E nunca falou sobre aquele inverno, sobre os desenhos, sobre os nomes, sobre o homem que queimava. Até o dia em que morreu, aos 82 anos, em 2017, numa casa simples no interior da Rússia. No leito de morte, cercada pelos netos, ela abriu os olhos uma última vez, olhou para o teto e sussurrou algo que ninguém entendeu. Ele ainda está lá, esperando que alguém lembre. E então, fechou os olhos. Anos depois, um grupo de historiadores visitou as ruínas do porão em Stalingrado. Agora, Volgogrado. Estavam documentando os últimos vestígios da batalha. Fotografaram as paredes, mediram os espaços, catalogaram os destroços e, em um canto escuro, sob camadas de poeira e concreto rachado, encontraram algo. Nomes, dezenas deles, gravados na parede com o que parecia ser sangue seco. Nomes alemães: Hans, Friedrich, Klaus, Dieter, Otto, Wilhelm, Ernst, Ludwig, Heinrich, Georg, Karl, Franz, Helmut, Werner. Todos soldados mortos no bombardeio de janeiro de 1943, todos confirmados em registros militares. Mas o mais perturbador era isto. Os nomes estavam escritos em russo, com caligrafia infantil. Ninguém soube explicar. E no centro de todos eles, maior, mais profundo, gravado como se tivesse sido esculpido com unhas, eles riram, até o céu queimar. O porão foi lacrado, considerado instável, perigoso. Mas dizem que, em certas noites de inverno, quando o vento atravessa as ruínas de Volgogrado, é possível ouvir algo. Não é o vento, não é a cidade, é uma voz, pequena, infantil, dizendo nomes, nomes de homens que morreram há 80 anos, nomes que alguém, em algum lugar, ainda precisa lembrar, porque algumas memórias simplesmente não querem morrer. Há histórias que a guerra enterra, mas nem todas ficam enterradas. Se essa história te arrepiou,
Compartilha com alguém que também precisa ouvir. Deixa seu like, comenta o que você sentiu. Suas palavras fortalecem esse canal. E se inscreve porque tem muito mais mistério, muito mais guerra, muito mais verdade escondida esperando por você. Até a próxima, se é que você consegue esquecer o que acabou de ouvir.